Gente, a gente tem visto Deus fazendo coisas extraordinárias nesses dias, e nós sabemos que Deus é bom. A gente tem falado sobre isso, a gente tem tentado levar essa mensagem adiante, e nós sabemos que muitas vezes o que atrapalha as pessoas de enxergar Deus como Ele realmente é a perspectiva por onde a pessoa olha. Sabe, dependendo da perspectiva, você tem uma descrição diferente. Sabe, você pega, por exemplo, o Pão de Açúcar, o morro Pão de Açúcar, e você pede para 4 pessoas diferentes descreverem o mesmo morro, o mesmo Pão de Açúcar, só que uma descreve a face norte, outro descreve a face sul, uma a face leste, outra a face oeste. Você vai olhar, aquelas descrições são diferentes uma da outra, porque as pessoas olharam por perspectivas diferentes. Sabe, eu não sei, o título dessa mensagem que eu quero ministrar para a sua vida nessa manhã, nesse dia, é veja Deus pela perspectiva correta e viva a vida abençoada que Ele reservou para você. Veja Deus pela perspectiva correta e passe a viver a vida abençoada que Ele reservou para você. Eu não sei quantos aqui de vocês assistiram, é um filme antigo, mas que virou um clássico. Esqueceram de Mim. Quantos assistiram aqui? Quantos de vocês assistiram o Esqueceram de Mim? Tem o 1 e o 2, né? Não sei qual dos dois que... Eu sou mais assim, eu gosto mais do 1. O primeiro, para mim, foi aquele... É o classicão, né? E que deu, assim, um filme sensacional. E nesse filme Esqueceram de Mim, o Kevin, né, que era um menino interpretado pelo Macaulay Culkin, ele tem algumas cenas, que ele vê um senhor de barba, com uma pá muito grande na mão, e ele fica apavorado com aquele senhor, com aquele velhinho, pensando que aquele velhinho é um sujeito ruim, mau, e ele fica apavorado, e no final, ele fica morrendo de medo do velhinho, mas no final, aquele senhor é um vizinho, gente boa, que acaba até ajudando ele, né? Acaba até ajudando, porque ele era um velhinho muito gente boa, mas a perspectiva que o Kevin teve no princípio do filme é que ele era uma pessoa do mal, que de repente ele vinha com aquela pá para fazer sabe-se lá o quê, né? Uma pá de neve, né? Uma pá enorme, aquela pá, né? Dessa largura, e ele fica apavorado pensando, cara, esse velhinho aí quer o meu mal, ele quer me matar, e ele enxerga o velhinho por uma perspectiva completamente diferente, porque na realidade aquele velhinho era um cara gente boa, era um vizinho muito gente boa, e muitas vezes nós nos enganamos a respeito de alguém porque enxergamos aquela pessoa pela perspectiva errada. E isso é a coisa mais comum de acontecer quando a pessoa em questão é Deus. Sabe quantas pessoas a gente vê chegando aqui na Nova, são pessoas que começam a frequentar a Nova, e quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente percebe que ela tem uma perspectiva, e às vezes nem importa se ela está vindo de lugar nenhum, ou se ela está vindo de alguma igreja. Às vezes ela tem anos de igreja, mas ela aprendeu a enxergar Deus por uma perspectiva errada. Por uma perspectiva errada, e ela tem uma imagem completamente deturpada de quem Deus realmente é. E para você entender como isso funciona, como essa perspectiva errada pode acontecer, eu quero fazer uma comparação aqui, um contraste entre 2 homens de Deus. Eu não vou mostrar para você um homem de Deus e um outro que servia a Baal, que era servo de Satanás. Não. Eu vou falar para você aqui de 2 homens de Deus. 2 homens de Deus. Um vivendo em absoluta consonância com a lei, e um outro que, mesmo vivendo debaixo da vigência da lei, vivia profeticamente a graça. Eu quero fazer um contraste aqui entre Moisés e Davi. Então, Moisés foi o mensageiro da lei, era um cara da lei, ele era o representante máximo da lei,
E Davi, mesmo vivendo debaixo da vigência da lei, ainda na vigência da lei, era um homem que profeticamente parece que ele visualizou a graça. Parece que ele teve uma visão profética da graça e vivenciou a graça. Moisés era um homem santo. A Bíblia descreve que ele era o homem mais manso da sua geração. Sabe que eu sempre olhei para isso, Moisés dizendo, né, a Bíblia dizendo que Moisés era o cara mais manso da sua geração, até o dia que eu percebi que quem escreveu aquilo sobre Moisés foi Moisés. Foi ele mesmo que escreveu aquilo. Mas como a gente crê que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele não estava tentando se engrandecer, né? Mas a Bíblia descreve Moisés como o cara mais manso da sua geração. Ele foi um cara escolhido, chamado por Deus, o maior entre os heróis da história de Israel, o libertador dos hebreus da escravidão do Egito, um intercessor que muitas vezes, pela sua oração, Deus salvou o povo de Deus da destruição. Às vezes Moisés orava pelo povo de Israel contra um inimigo externo. Às vezes era contra um inimigo interno. Deus, a gente sabe, foi o nosso povo mesmo que pisou na bola, mas não destrói esse povo aí, Deus. E Deus estava já com as armas todas apontadas, né, para mandar chumbo, e Moisés intercedia e Deus mudava o destino daquele povo. Moisés é um homem a quem Deus elogiou pessoalmente, dizendo que ele era fiel. Isso não foi alguém que disse a respeito de Moisés, não. Deus falou a respeito de Moisés, dizendo que ele era fiel e que ele tinha o privilégio de falar com Deus face a face. Cara, lá em Números, no capítulo 12, nos versículos 6 a 8, olha só o que Deus está falando sobre Moisés. Ouçam as minhas palavras. Deus está falando para o povo de Israel. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo em visões e em sonhos eu falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Cara, imagina isso. Moisés, entre todos aqueles milhões de pessoas, ele falava com Deus face a face. O sumo sacerdote, Arão, só entrava na presença de Deus uma vez por ano. Mas Moisés falava com ele assim como a gente está conversando aqui, face a face. E ele via a forma, ninguém sabia qual era a forma. Quando as pessoas visualizavam concretamente Deus, o que elas viam? Uma nuvem, uma coluna de fogo. Mas Moisés via Jesus, porque Jesus é Deus em forma. Tu imagina isso? Agora, para pensar por um instante que mesmo com todo esse currículo, Moisés não entrou na terra de Canaã. Mesmo com todo esse currículo, ele não entrou na terra prometida, a terra sonhada, a terra esperada, a terra que manava leite e mel, o lugar que lá em Hebreus é revelado para nós, dito como sendo um lugar de descanso. O lugar oposto ao deserto. O deserto era um lugar de serpentes abrasadoras, de peregrinação constante, sem descanso algum. E mesmo com todo esse currículo, Moisés não entrou no descanso. Davi, por sua vez, apesar de todos os defeitos que a Bíblia não esconde que ele possuía, foi declarado um homem. Cara, olha só, quando você pensa em Davi e pensa em um elogio feito a Davi, Jorge, o que você pensa quando se fala assim, Davi? Qual era o que seria o maior elogio que alguém poderia ter feito a Davi? Eu acho que um homem segundo o coração de Deus. Deus. Foi no alvo. Esse é o meu teólogo de plantão. Foi no alvo direto, pá, bullseyes, né? Tá, cara, ninguém mais na Bíblia é chamado assim, né? Um homem segundo o coração
de Deus. Está lá em Atos 13, 22, Pedro falando sobre Davi, diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo com os defeitos todos que ele tinha. Não tinha metade do currículo de Moisés, mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Moisés foi o representante máximo da lei no Antigo Testamento. Por isso ele não pôde entrar na terra de Canaã, porque Moisés foi chamado para provar da lei e tentar, por esforço, alcançar a terra de Canaã. E Deus mostrou para ele, cara, não é por esforço que vocês entram no descanso. Não dá para entrar no descanso por esforço. Então, Moisés, sinto muito. As pessoas às vezes interpretam que Moisés não entrou porque ele deu aquelas pauladas na rocha, né? Quando Deus falou para ele falar com a rocha, e ele foi lá e bateu, e não bateu uma vez, não, bateu duas, para sair água, na segunda vez que Deus mandou ele falar com a rocha. E ele foi lá e bateu, e as pessoas pensam que ele não entrou por causa daquilo. Tu imagina que Deus ia impedir o cara por causa de um momento ali, que o cara esquentou a cabeça? Não, é porque, na verdade, ele era o representante máximo da lei. Davi, por sua vez, embora vivendo num período em que a lei ainda estava em plena vigência, profeticamente é um dos personagens do Antigo Testamento que mais vivenciou a graça. É um dos caras que mais vivenciou a graça em forma profética no Antigo Testamento. Olha só a diferença. Moisés foi um administrador de problemas. E ele administrava tanto problema que o sogro dele teve que dar um conselho para ele: Moisés, desse jeito você vai morrer, cara. Porque você só faz administrar problema, todo mundo vem atrás de você para resolver problema. Divide esse povo aí e dá autoridade a alguns caras aí para eles serem substitutos aí e serem conselheiros, e só chegar a você os problemas mais cabeludos, né? Para você ter um pouco de folga. Davi não era um administrador de problemas, Davi era um adorador. Moisés foi um pastor. Um bom período da vida de Moisés, ele foi pastor de ovelhas. Mas sob a lei, ele se tornou um servo de Deus. Ele deixou de ser pastor e se tornou um servo de Deus. Davi também foi um pastor. Mas vivendo profeticamente sob a graça, ele se tornou um rei. O livro de Salmos revela para nós algumas coisas sobre o coração de cada um desses dois homens. Cada um deles serviu a Deus de modo sincero, mas com perspectivas diferentes. E por causa das perspectivas diferentes, os resultados na vida deles eram resultados diferentes. Deixa eu mostrar para você como é que Moisés enxergava Deus. Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. Olha só esse salmo. Ele começa dizendo assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora olha só. Tu reduzes o ser humano ao pó, e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor nós somos conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados que estavam até ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, 80, mas mesmo nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor.
Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Cara, esse salmo, a perspectiva de Moisés, cara, Deus, a tua ira, tu nos afliges, você não deixa a gente sossegado um minuto, faz a gente alcançar um coração sábio para ver se a gente consegue enxergar por uma outra perspectiva, porque do jeito que tá ruim. E ele no final termina orando, pedindo: Deus, vê se você quebra o nosso galho e faz com que a gente consiga vivenciar dias de alegria, e que esses dias sejam tantos quantos os dias de aflição que a gente está vivendo. Quebra o nosso galho aí, Deus, e manda dias de refrigério. Faz com que a gente consiga enxergar a tua graça. Porque o que a gente está vivenciando aqui, e o final, olha só o pedido de Moisés: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. E ele repete: sim, confirma as obras das nossas mãos, o nosso esforço, o que a gente tem feito, as nossas tarefas, as nossas obrigações, e confirma sobre nós. E Deus confirmou. Nenhum de vocês vai entrar. Inclusive você, Moisés. Inclusive você. Vocês vão ficar de fora da terra de Canaã. A perspectiva de Moisés, a gente olha para esse salmo aqui, a gente vê que a perspectiva de Moisés era um tanto quanto negativa, né? Mas não podia se esperar uma coisa diferente disso, porque a lei coloca o homem diante de uma perspectiva de juízo, de morte, de peso, porque a lei, ela magnifica o pecado. Lá em Romanos, no capítulo 5, os versículos 20 e 21, Paulo diz assim: sobreveio a lei, e esse termo sobreveio no grego é pareiserkomai, e pareiserkomai significa que a lei veio rastejando, se escondendo como um ninja, como um agente da SWAT, que veio se esgueirando nas sombras para não ser visto, para pegar de surpresa, para pegar alguém de surpresa. Sabe, uma serpente que vem rastejando por um cantinho, para não ser vista, para pegar a sua presa de surpresa. Sobreveio a lei, pareiserkomai, e significa exatamente isso, viu, gente? Como se fosse uma serpente que vem rastejando para pregar uma presa de surpresa. Sobreveio a lei para que avultasse, ou seja, destacasse, colocasse em evidência a ofensa. E no original esse termo é o pecado. Mas onde abundou o pecado, e o termo usado por Paulo no grego é pleonazo, e pleonazo é abundância, inclusive a palavra que gera no português pleonasmo, né, que é uma forma de se expressar de forma exagerada, é um pleonasmo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o termo usado por Paulo no original grego é huperperiseo. E huperperiseo não é superabundar. A tradução literal não é super, é hiper. Por isso que eu acho engraçado quando alguém diz que nós pregamos a hipergraça, mas é exatamente isso que a gente prega, a hipergraça, porque aonde houve abundância do pecado, não houve superabundância, não. Literalmente, Paulo disse que houve hiperabundância de graça. A hipergraça se manifestou. E hipergraça não é isso que esses críticos falam, licença para pecar. Pelo contrário, a hipergraça é o que nos conduz para a verdadeira santidade. E ele diz que Deus manifestou essa hipergraça a fim de que, como o pecado reinou pela morte, através da morte, assim também reinasse a graça
através da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Um pouco adiante, em Romanos 7, no versículo 7, Paulo diz assim: o que vamos dizer? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está querendo dizer com esse versículo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: a lei veio para mostrar que existem certas coisas que são muito mais do que apenas transgressão moral. O homem poderia chegar à conclusão, e ele sempre chega, de que roubar não é legal, de que adulterar não é legal, de que mentir não é legal. E ele entende que isso, moralmente, não é bacana. Mentir, roubar, enganar, assassinar. Né? Ele entende que moralmente isso é errado. Mas quando a lei entra em cena, a lei mostra que essas atitudes ou essas ações são muito mais do que apenas uma falha moral. Elas são coisas que transgridem e ofendem princípios e valores divinos. E é por isso que essas coisas são chamadas de pecado. Porque é muito mais do que apenas um problema moral. É um problema espiritual que transgride, que ofende os princípios e valores do coração do próprio Deus. Se não viesse a lei, o homem poderia concluir, e concluiria, e já havia concluído, que realmente roubar é errado. Você pode ir a qualquer cultura aonde não se tenha a Bíblia, o Deus dos hebreus, dos judeus, o Deus dos cristãos, e em qualquer cultura, você chega lá e se surpreende. Aqueles índios lá no interior da Amazônia, que nunca tiveram contato com o homem branco, de repente você chega lá, e naquela tribo que não fala português, só fala aquela língua própria deles, mesmo ali, eles entendem que roubar é errado, que matar é errado, que eles só admitem matar em tempo de guerra, em autodefesa, mas matar por inveja, por raiva, é errado. Eles entendem que adulterar é errado. Mas a Bíblia agora mostra que quando a lei entra, ela entra para mostrar que isso é muito mais do que uma falha moral. É algo que transgride princípios e valores do coração de Deus. Davi, ele tinha uma perspectiva a respeito de Deus completamente diferente da perspectiva mosaica. Vamos dar uma olhada num salmo de Davi que mostra isso, Salmo 145. Olha só a diferença da linguagem, da perspectiva de Davi para a linguagem e a perspectiva de Moisés. Ele diz: eu te exaltarei, meu Deus e meu rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e eu meditarei nas maravilhas que fazes. Eles anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, é paciente e transbordante de amor. Você está vendo aqui a diferença da linguagem de Davi para a linguagem de Moisés? O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis, ou seja, os teus santos, te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo.
abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, e todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios eu louvarei o Senhor, e que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. Uau, que diferença, né? Que diferença da linguagem de Moisés para a linguagem de Davi. A perspectiva de um era completamente diferente. Enquanto Moisés só via aflições, dificuldades, sofrimento, Davi só via bondade, socorro, amor, graça. Sabe, o problema de Moisés é que a lei é santa, ela é perfeita, mas ela não produz nem perfeição, muito menos santidade. Então eu quero falar para você aqui rapidinho de 3 pontos a respeito da perspectiva pela qual nós enxergamos a Deus, ou pela qual nós precisamos aprender a enxergar a Deus, que quando colocados em prática dão um boost, dão um upgrade, dão um impulso na nossa fé. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas o modo como eu enxergo Deus pode afetar a minha fé a ponto de impedir que eu desfrute plenamente das bênçãos de Deus? E a minha resposta para você é um baita, um gigantesco sim! Por quê? Porque quando eu creio errado, eu vivo errado, eu recebo errado. Quando eu creio de forma correta, eu vivo de forma correta. E eu recebo de forma correta. Então, primeiro ponto. Na perspectiva da graça, eu consigo enxergar o quanto Deus é bom. E é só na perspectiva da graça que eu consigo enxergar o quanto Deus é bom. Na perspectiva da lei, eu vou ter uma visão semelhante à de Moisés. Juízo para lá, problema para cá, Deus está me julgando, Deus está me disciplinando com problemas, com lutas, com aflições, com enfermidades, com falência. Na lei eu só consigo enxergar dessa forma. Porque a lei, ela me diz o seguinte, se você obedece e faz exatamente como a lei diz, virão bênçãos. Se você desobedece em um ponto qualquer, aí virão maldições. E eu estou me esforçando para fazer o meu melhor e de repente começa a dar ruim, o que eu concluo? De alguma forma, em algum momento, eu falhei em obedecer a algum mandamento que eu nem percebi, eu me distraí, falhei, e então veio o problema. Então, o que está acontecendo? Por que eu estou falindo? Por que eu estou enfermo? É juízo, porque eu descumpri a lei, eu desobedeci a lei, mesmo que distraidamente. Sabe, lembre-se que aqui no Salmo 145, nos versículos 8 e 9, Davi disse o seguinte, o Senhor é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é transbordante de amor, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Gente, imagina que Davi enxergou a graça de Deus alcançando não somente ao povo de Israel, não somente ao ser humano, mas a todas as suas criaturas, incluindo aí bois, ovelhas, esquilo, tatu. Ele incluiu tudo aqui. Dependendo do modo como eu enxergo a Deus, como eu enxergo o coração de Deus, e isso é o essencial para nós conhecermos o coração de Deus. Conhecermos o coração de Deus. Isso, dependendo de como eu enxergo Deus e o coração dele, isso afeta a qualidade da minha fé. Quando eu entendo que Deus é bom e que Ele tem o melhor para a minha vida, isso cria em mim uma fé pura, genuína, descontaminada, ousada, que recebe com facilidade tudo aquilo que já está reservado para mim desde antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, quando eu enxergo Deus pela perspectiva correta,
que é a perspectiva da graça, isso me entusiasma tanto que passa para as próximas gerações. Sabe, quando eu enxergo Deus pela perspectiva correta, isso causa em mim um entusiasmo tão forte, tão grande, que transmite para as pessoas que estão à minha volta e para as próximas gerações. No Salmo 145, Davi falou sobre isso. Ele disse lá nos versículos 4, 5 e 6, ele disse: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E eu meditarei nas maravilhas que fazes. Eles anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Então Davi está dizendo o seguinte, cara, vivendo debaixo dessa perspectiva, é inevitável que eu conte, que eu fale para os mais novos, que eu fale para a próxima geração, para as próximas gerações, o quão bom, o quão grande esse Deus é, e esse meu entusiasmo acabe passando também para as próximas gerações. Sabe, na perspectiva da lei, o que acontece? A minha visão amarga, triste, deprimida e deprimente de quem Deus é, contagia a próxima geração de forma negativa. E aí você começa a ouvir aquelas histórias do pastor que é ultra fiel, que ralou a vida inteira na igreja, que dedicou a sua vida, mas o casamento dele está em frangalhos, os filhos estão afastados, não querem nem saber de igreja, porque a igreja para eles foi algo tão pesado, tão duro, tão difícil, que eles se afastaram e não querem saber. As próximas gerações, aí você olha para aquela igreja e só tem gente daquela primeira geração, que começou e ficou, e os jovens foram saindo, foram se afastando, foram indo embora, e só sobrou a velharada. E quando morreu o último, apaga a luz, fecha a porta, porque não tem ninguém para dar continuidade. Mas aqui Davi diz que, quando nós olhamos a Deus por essa perspectiva da graça, uma geração vai contando para a próxima, como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso, como Deus é um Deus fantástico. E quando isso está queimando, borbulhando no nosso coração, é inevitável que os nossos filhos sejam afetados de modo positivo, é inevitável que os nossos netos sejam afetados de forma positiva, é inevitável que os nossos jovens na igreja sejam afetados e se tornem também entusiasmados, alegres, vibrantes, olhando para Deus pela perspectiva correta. E quando eles ouvem, num período como esse que a gente está vivendo, alguém falando essa estupidez de que o coronavírus é juízo de Deus para esse mundo que está afastado, é disciplina para a igreja. Pastor, mas o irmão fulano está com coronavírus. É porque Deus está disciplinando, aleluia. Quando os jovens ouvem isso, eles só correm, saem fora. Mas quando os jovens contagiados pela graça ouvem isso, eles dizem, cara, não é nada disso. Deus, ele não manda coronavírus, ele mata o coronavírus, ele arrasa o coronavírus, ele cura quem está enfermo, porque Deus é bom. Em terceiro lugar, quando eu enxergo Deus pela perspectiva correta, isso gera em mim uma expectativa do cumprimento das suas promessas e do derramar do seu favor, e não uma expectativa de juízo. Quando eu enxergo Deus pela perspectiva correta, isso gera em mim uma expectativa de milagres, de bênçãos, de promessas que já não são mais promessas. Eu já não vejo mais as promessas de Deus como promessas, eu vejo como herança. Eu fico na expectativa de que a qualquer momento vai acontecer um milagre. Cara, de repente me veio aqui a memória, a gente não vai tocar, nem ensaiou, nem programou, mas me veio a memória aquela música que a gente canta, um milagre vai acontecer, pois o Espírito está aqui. A gente está na expectativa de um milagre. Cara, um milagre vai acontecer. Um milagre
pode acontecer. Aliás, na música a gente canta assim, né? Numa primeira passada a gente canta, um milagre pode acontecer, mas na segunda a gente já declara, um milagre vai acontecer, porque o Espírito de Deus está aqui. Quando eu estou vivendo na graça, eu estou na expectativa de um milagre a qualquer momento. Eu ando nessa expectativa, eu vivo nessa expectativa, eu durmo e acordo nessa expectativa. Sabe, milagre, para quem está na perspectiva da graça, não é um evento que acontece quando Deus está de bom humor. Quando, de repente, veio aquele pregador, que a gente convidou e a gente queria, pregador internacional, que a gente tanto queria que viesse, a gente custou, mas conseguiu encaixar na agenda, e ele veio, e aquele homem veio cheio de unção, aí agora é dia de milagres, e depois que ele vai embora, agora só no ano que vem. Não, a gente anda na expectativa de que daqui a 1 segundo, daqui a 2 segundos, daqui a 5 segundos, um milagre vai acontecer. Não aconteceu nos próximos 5 segundos, mas tem mais 5 segundos para acontecer. E daqui a pouco vai, e a gente ora, a gente impõe as mãos, a gente declara, a gente confessa, porque a gente está constantemente na expectativa de um milagre. No Salmo 145, no versículo 13, Davi disse, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. E é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara os que caem e levanta os que estão prostrados. E eu achei legal aqui o termo que Davi colocou, porque ele diz assim, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Aí no versículo 15 ele diz, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Sabe qual é a imagem que Davi colocou aqui? É a imagem de um ninho de passarinho. Sabe esses filmes da National Geographic? Que o cara filma assim, em close, né, um ninho, né, e os passarinhos estão lá assim. Os filhotinhos, né, saíram da casquinha do ovo, eles estão lá assim. E vem o pai ou a mãe com um alimento no bico e bota na boca de cada um deles. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhe dás o alimento no tempo devido. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Sobre o que é que Davi está falando aqui? Deus realiza milagres. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Cara, deixa eu falar para você que está olhando para a tela de uma TV, que está olhando para a tela de um smartphone, que está ouvindo o que a gente está dizendo aqui. Deus te ama profundamente, incondicionalmente. E se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área de saúde, não importa o que, isso não é um juízo. Se alguém disse isso para você, de alguma forma, em algum momento, que esse é um juízo que Deus enviou sobre você para que você aprenda mais a orar, para que você procure mais a Deus, para que você busque a Ele, porque você estava vivendo uma vida relaxada, uma vida espiritual relaxada, você estava brincando com Deus, e agora Deus mandou esse juízo. Eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com a realidade, isso não tem nada a ver com a verdade, isso não tem nada a ver com Deus. O teu problema é causado, não importa, você diz, pastor, mas eu sou um crente fiel, eu sirvo na minha igreja. Meu irmão, o diabo, ele não olha para você e diz assim, esse aí é um servo fiel, não vou tentar lançar nenhum dardo inflamado. Pelo contrário, é justamente você o alvo preferencial do diabo. E se de alguma forma ele conseguiu fazer com que um dardo inflamado desses chegasse até você, nós vamos orar e vamos repreender agora esse ataque do inferno, porque o diabo é que vem para roubar, para matar e para destruir. Jesus, ele veio para que você tenha vida em abundância. Não houve nunca em nenhum episódio
em que você olhe nos evangelhos, em que alguém buscasse socorro em Jesus, e Jesus olhasse para a pessoa e dissesse: olha, sinto muito, mas no teu caso isso é disciplina do Pai. No teu caso, isso aí só vai resolver quando a disciplina estiver completada, quando realmente já tiver passado o período em que Deus olhar e disser: não, já é o suficiente, ele já aprendeu a lição, pode remover a disciplina. Não houve momento algum em que Jesus dissesse isso para alguém. E olha que Jesus recebeu pessoas procurando por socorro, que na verdade não mereciam o socorro, não mereciam a ajuda, não mereciam a cura, não mereciam que Deus operasse alguma coisa de acordo com os parâmetros e critérios da lei. Mas de acordo com os parâmetros e critérios da graça, Jesus olhou e disse: eu quero, seja curado. Mulher, onde estão os seus acusadores? Senhor, nenhum ficou, nenhum deles permanece. Nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Cara, se Jesus fosse seguir a lei, Jesus ia olhar para aquela mulher e dizer: querida, sinto muito, mas é pedrada que você merece e é pedrada que você vai receber. Se fosse para cumprir a lei, Jesus desce do monte onde ele pregou o sermão da montanha, vem um leproso. Se fosse por causa da lei, Jesus diria: retira-te daqui, porque você não tem nenhum tipo de autorização para se aproximar de mim, para pedir o que quer que seja, porque você é um leproso. E a lepra, pela lei, é vista como uma maldição em função de pecados e transgressões da lei, que certamente você cometeu. Então, olha, afasta-te de mim. Não, a única pessoa para quem Jesus disse: afasta-te de mim, arreda-te de mim, foi para Satanás. Para ninguém mais. Nunca Jesus disse a um homem, a uma mulher, a algum carente, alguém necessitado: arreda-te, afasta-te de mim. Ele só disse isso para Satanás. Eu quero dizer para você que Deus te ama, que Ele se importa com você, que Ele quer te sarar, Ele quer resolver o teu problema. Coloque a sua mão sobre o seu coração agora e receba essa oração. Receba essa oração agora em nome de Jesus. Receba essa oração em nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui para que em nome de Jesus, todo o mal que tem afligido as pessoas que nos assistem agora, sejam elas membros da Nova, membros de alguma outra igreja, ou membros de igreja nenhuma, não importa, se estão assistindo agora, em nome de Jesus, que elas sejam curadas, libertas, restauradas, e que no nome de Jesus um milagre aconteça. Pai, no nome de Jesus, nós vemos na Tua palavra que existem modos sobrenaturais, misteriosos, pelos quais os milagres ocorrem. Alguns ocorrem de maneira imediata, outros ao longo de um período de tempo. Às vezes o Senhor usa um elemento da natureza, às vezes usa uma pessoa. Às vezes o Senhor faz coisas que parecem tão simples, que alguém atribui até a uma coincidência, mas nós sabemos que foi um milagre. Outras vezes a coisa é tão gritante, é tão forte, que não tem como negar que foi um milagre. Mas Deus, não importa como, o que nós queremos é que o Senhor faça um milagre, e o que pedimos é um milagre na vida daqueles que precisam, daqueles que necessitam, e estão se juntando a nós agora nesse momento, nessa oração, crendo, dizendo: Pai, eu quero te enxergar pela perspectiva correta, eu não quero te enxergar pela perspectiva da lei, eu quero te enxergar pela perspectiva da graça. Eu não quero mais seguir, ó Deus, essa perspectiva errônea. Eu quero te enxergar como Davi te enxergava, como Jesus te mostrou e te revelou, como um Pai amoroso, um Pai milagroso. Realiza um milagre agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.